Imagine que, neste exato momento, existe uma porta invisível separando você da versão mais lúcida, intuitiva e consciente de si mesmo. Você sente que há algo além da realidade comum. Mas, por mais que procure do lado de fora, essa porta continua fechada. A grande revelação é que a chave nunca esteve no mundo exterior. Ela sempre esteve dentro de você. Desde as civilizações mais antigas, sábios, filósofos e místicos ensinaram que existe um centro de percepção capaz de ampliar nossa forma de enxergar a existência. Em diferentes culturas, esse centro recebeu nomes distintos: terceiro olho, olho da alma, olho da consciência. Para muitos, ele representa a capacidade de perceber aquilo que os olhos físicos jamais conseguiriam enxergar. É justamente nesse ponto que surge um dos maiores símbolos do despertar espiritual: a glândula pineal. Localizada no centro do cérebro, essa pequena estrutura sempre despertou fascínio. Enquanto a ciência a reconhece principalmente por sua participação na produção de melatonina e na regulação do ciclo do sono, diversas tradições espirituais enxergam nela muito mais do que um simples órgão biológico. Para elas, a pineal simboliza uma ponte entre o mundo material e uma dimensão mais profunda da consciência. Essa ideia atravessou séculos. Filósofos como René Descartes chegaram a chamá-la de a sede da alma. Escolas esotéricas passaram a vê-la como o ponto onde a percepção humana poderia transcender os limites comuns da mente. Não porque ela conceda poderes mágicos, mas porque simboliza o despertar de uma consciência mais ampla sobre quem somos e sobre o universo ao nosso redor. Talvez seja por isso que tantas pessoas sintam um vazio difícil de explicar. Elas conquistam bens materiais, alcançam objetivos profissionais, acumulam experiências, mas continuam com a sensação de que algo essencial ainda está faltando. É como possuir uma casa enorme e nunca ter descoberto a existência do cômodo mais importante. A metáfora da porta representa exatamente esse momento. A porta não está trancando um lugar físico. Ela simboliza os limites da própria percepção. Enquanto permanecemos presos apenas aos estímulos externos, vivemos reagindo aos acontecimentos. Mas quando começamos uma jornada de autoconhecimento, algo muda profundamente. A maneira como enxergamos o mundo começa a se transformar. É interessante perceber que praticamente todas as grandes tradições espirituais apontam para a mesma direção. O verdadeiro conhecimento começa dentro de nós. A meditação, o silêncio, a contemplação e a observação da própria mente aparecem repetidamente como ferramentas para reduzir o ruído interno e desenvolver uma percepção mais clara da realidade. Isso não significa abandonar a razão ou negar a ciência. Pelo contrário, significa reconhecer que existem dimensões da experiência humana, como significado, propósito, introspecção e consciência, que também merecem investigação. A busca espiritual, nesse contexto, torna-se uma jornada de autoconhecimento, independentemente das crenças pessoais. Ao longo dessa caminhada, muitas pessoas relatam mudanças profundas. Passam a reagir menos impulsivamente, desenvolvem maior clareza emocional, fortalecem a intuição e encontram um senso de propósito mais consistente. Para elas, a verdadeira transformação não acontece porque o mundo mudou, mas porque a maneira de percebê-lo foi ampliada. No fim das contas, talvez a grande mensagem dessa metáfora seja extremamente simples. A porta nunca esteve realmente fechada. Ela apenas aguardava o momento em que você deixasse de procurar respostas exclusivamente do lado de fora e começasse a olhar para dentro. Porque toda grande jornada de despertar começa exatamente assim. Quando a curiosidade vence o medo, o silêncio substitui o excesso de distrações e a busca pela verdade se torna mais importante do que permanecer na zona de conforto. É nesse instante que a chave deixa de ser um mistério e passa a ser você. Você já percebeu como alguns números parecem aparecer repetidamente em momentos importantes da vida? À primeira vista, isso pode parecer apenas uma coincidência. No entanto, desde a antiguidade, inúmeras civilizações acreditavam que os números eram muito mais do que ferramentas para contar ou medir. Eles seriam uma linguagem universal, um código silencioso capaz de revelar princípios profundos sobre a existência.
Entre todos esses símbolos numéricos, poucos despertam tanto fascínio quanto o número 33. Ao longo da história, esse número foi associado à sabedoria, ao amadurecimento espiritual e à união entre o humano e o divino. O curioso é que culturas separadas por milhares de quilômetros e séculos de distância atribuíram ao 33 um significado semelhante. Seria apenas uma coincidência histórica ou haveria um padrão escondido por trás dessa repetição? Na numerologia, o 33 é conhecido como um dos chamados números mestres. Diferentemente dos números comuns, ele representa um estágio elevado de desenvolvimento interior. É frequentemente associado à compaixão, ao serviço, ao amor incondicional e à capacidade de transformar conhecimento em sabedoria prática. Enquanto alguns números simbolizam conquistas materiais ou desafios pessoais, o 33 costuma representar algo maior: a responsabilidade de usar o próprio crescimento para beneficiar outras pessoas. É como se a verdadeira evolução não fosse medida pelo quanto alguém acumula, mas pelo quanto consegue iluminar o caminho daqueles que estão ao seu redor. Essa ideia também aparece em diversas tradições religiosas. No cristianismo, por exemplo, acredita-se que Jesus Cristo tinha 33 anos quando foi crucificado. Independentemente da interpretação religiosa de cada pessoa, esse detalhe tornou-se um poderoso símbolo de entrega, transformação e renovação. A partir desse marco, o número passou a representar não apenas o fim de um ciclo, mas o início de uma nova consciência. Na Cabala, tradição mística ligada ao judaísmo, os números são considerados expressões da estrutura do universo. Cada valor numérico possui uma frequência simbólica que representa aspectos específicos da criação. Dentro dessa visão, o 33 é frequentemente relacionado ao aperfeiçoamento espiritual e à expansão da consciência. Já no Hermetismo, conjunto de ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, os números refletem a própria ordem do cosmos. Nada existiria por acaso. Tudo seguiria uma harmonia matemática invisível, onde cada proporção, forma e sequência revelaria uma inteligência presente na natureza. O número 33 aparece como símbolo de equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual, representando a busca pela integração entre esses dois aspectos da existência. Na maçonaria, o simbolismo do 33 também ocupa um lugar de destaque. No rito escocês antigo e aceito, o 33º grau é considerado um grau honorífico concedido a membros que prestaram serviços relevantes à instituição. Ao longo do tempo, esse grau tornou-se cercado por interpretações esotéricas que o associam ao ápice do conhecimento espiritual. No entanto, é importante distinguir o simbolismo tradicional das interpretações místicas mais recentes, que nem sempre refletem os ensinamentos oficiais da organização. Talvez seja justamente essa convergência entre diferentes tradições que torne o número 33 tão fascinante. Quando culturas distintas apontam para um mesmo símbolo, naturalmente surge a pergunta: existe alguma verdade universal escondida por trás dele, ou somos nós que buscamos significado em padrões recorrentes? A psicologia oferece uma perspectiva interessante. O psiquiatra Carl Gustav Jung observou que a mente humana possui uma tendência natural a encontrar sentido em símbolos e coincidências significativas, fenômeno que chamou de sincronicidade. Nessa visão, certos números podem ganhar importância não por possuírem um poder intrínseco comprovado, mas porque funcionam como gatilhos para reflexão, mudança de perspectiva e autoconhecimento. Isso explica por que tantas pessoas relatam sentir um impacto especial quando determinados números aparecem repetidamente em suas vidas. Independentemente da origem desse fenômeno, o efeito psicológico pode ser real. Um simples símbolo pode levar alguém a interromper o piloto automático, refletir sobre suas escolhas e buscar um propósito maior. Talvez esse seja o verdadeiro poder do número 33. Não necessariamente o de alterar a realidade por si só, mas o de servir como um lembrete constante de que a evolução humana vai muito além das conquistas externas. Ele convida a olhar para dentro, desenvolver sabedoria, cultivar compaixão e reconhecer que toda transformação genuína começa na consciência. No final,
O número deixa de ser apenas um elemento matemático e passa a representar uma pergunta silenciosa que atravessa os séculos. Até onde você está disposto a evoluir? Não apenas para mudar a própria vida, mas para se tornar uma fonte de luz na vida de outras pessoas. Existe uma pergunta que há décadas desperta o interesse de cientistas, filósofos e buscadores espirituais. Será que a consciência humana é apenas o resultado da atividade cerebral, ou existe algo muito mais profundo acontecendo dentro de nós? Essa questão levou pesquisadores e tradições espirituais a voltarem seus olhos para uma pequena molécula que ganhou fama mundial por seus efeitos extraordinários: o DMT, ou dimetiltriptamina. Conhecido por muitos como a molécula do espírito, o DMT tornou-se um dos temas mais intrigantes da neurociência moderna. Isso porque, quando administrado em estudos científicos ou encontrado em determinadas plantas utilizadas em contextos ritualísticos, ele pode produzir experiências extremamente intensas. Pessoas relatam uma profunda sensação de unidade, perda da noção de tempo, percepção ampliada e uma convicção de terem vivenciado algo que transcende a realidade cotidiana. Mas onde termina a ciência e onde começa a interpretação espiritual? Essa é justamente a fronteira que torna esse assunto tão fascinante. Do ponto de vista científico, o DMT é uma substância psicodélica encontrada naturalmente em algumas plantas, em pequenas quantidades em certos organismos. Pesquisas investigam seus efeitos sobre a percepção, a consciência e o funcionamento do cérebro. No entanto, a ciência ainda não comprovou que a glândula pineal seja uma fonte significativa de DMT em seres humanos, nem que ela seja responsável por experiências espirituais. Essas hipóteses continuam sendo objeto de debate e investigação. Foi o psiquiatra norte-americano Rick Strauman quem trouxe grande visibilidade ao tema. Durante a década de 1990, ele conduziu estudos clínicos administrando DMT a voluntários em ambiente controlado. Os relatos chamaram atenção por sua intensidade. Muitos participantes descreveram experiências profundamente transformadoras, sensação de expansão da consciência e vivências que interpretaram como espirituais. Esses depoimentos levantaram uma questão intrigante. O cérebro estaria apenas produzindo ilusões extremamente convincentes ou funcionando como uma espécie de receptor para experiências que ainda não compreendemos completamente? Até hoje, essa pergunta permanece sem uma resposta definitiva. Enquanto a ciência busca evidências mensuráveis, diversas tradições espirituais interpretam essas experiências de outra maneira. Para elas, estados ampliados de consciência representam oportunidades de autoconhecimento, conexão com o sagrado e transformação interior. Nessa perspectiva, a glândula pineal tornou-se um símbolo dessa ponte entre o mundo físico e o espiritual. É importante compreender que símbolo e evidência científica não são a mesma coisa. Ao longo da história, a pineal recebeu diversos significados filosóficos. René Descartes, por exemplo, acreditava que ela ocupava um papel especial na relação entre mente e corpo. Posteriormente, escolas esotéricas passaram a chamá-la de terceiro olho, utilizando essa imagem como uma metáfora para a intuição, a percepção profunda e a consciência expandida. Mesmo sem consenso científico sobre essas interpretações, o simbolismo continua exercendo enorme influência sobre milhões de pessoas. Afinal, a ideia de que existe um potencial adormecido dentro de nós desperta uma curiosidade quase universal. Talvez o aspecto mais interessante dessa discussão não seja descobrir quem está completamente certo ou completamente errado, mas perceber que ambos os caminhos procuram responder à mesma pergunta fundamental: o que é, afinal, a consciência humana? A ciência tenta compreender esse mistério por meio de experimentos, imagens cerebrais e pesquisas clínicas. A espiritualidade busca respostas através da meditação, da contemplação e da experiência subjetiva. Embora utilizem métodos diferentes, ambas compartilham o mesmo desejo: compreender a natureza da mente e da existência. E talvez seja justamente nesse ponto que os dois universos se encontrem. Quanto mais a neurociência avança, mais percebe o quanto ainda desconhecemos sobre o cérebro. Da mesma forma,
Quanto mais antigas tradições são estudadas, mais percebemos que muitas delas utilizavam símbolos sofisticados para descrever estados internos da experiência humana. No fim, talvez o verdadeiro convite não seja aceitar qualquer teoria sem questionamento, mas desenvolver uma postura de curiosidade equilibrada. A ciência nos ensina a investigar antes de concluir. A espiritualidade nos convida a experimentar antes de negar. Quando essas duas atitudes caminham juntas, nasce algo extremamente valioso, uma busca sincera pela verdade. E talvez essa seja a maior lição desse tema. Independentemente das crenças pessoais, a verdadeira expansão da consciência começa quando abandonamos as certezas absolutas, se nos permitimos explorar, com humildade, os mistérios que ainda cercam a mente humana. Depois de conhecer o simbolismo da glândula pineal, compreender o significado atribuído ao número 33 e explorar as teorias envolvendo o DMT, surge uma pergunta inevitável. Existe algum caminho para desenvolver uma consciência mais elevada? Ao longo da história, praticamente todas as tradições espirituais responderam que sim. Apesar das diferenças entre religiões, filosofias e escolas iniciáticas, existe um ponto em comum entre elas. A transformação não acontece de forma instantânea. Ela nasce da prática constante, da disciplina e da disposição para olhar para dentro. É justamente aí que muitas pessoas se confundem. Vivemos em uma época que promete resultados rápidos para quase tudo. Queremos respostas imediatas, mudanças instantâneas e soluções que exijam um mínimo de esforço. No entanto, quando o assunto é desenvolvimento interior, não existem atalhos. A consciência não desperta em um único dia. Ela amadurece pouco a pouco. É por isso que práticas como a meditação aparecem repetidamente em diferentes culturas. Muito além de uma técnica de relaxamento, a meditação representa um treinamento da atenção. Ela convida a mente a desacelerar, observar os próprios pensamentos e criar um espaço de silêncio em meio ao constante fluxo de informações. Curiosamente, estudos científicos mostram que a prática regular da meditação está associada a benefícios como redução do estresse, melhora da atenção, maior regulação emocional e aumento da sensação de bem-estar. Embora esses estudos não comprovem interpretações esotéricas sobre a glândula pineal, eles reforçam que cultivar momentos de introspecção pode trazer efeitos positivos para a saúde mental e emocional. Outro elemento frequentemente citado por diversas tradições é a respiração consciente. Respiramos milhares de vezes por dia, sem perceber. No entanto, quando a respiração se torna intencional, algo muda. O ritmo cardíaco desacelera, a mente tende a se estabilizar e o corpo entra em um estado mais favorável ao relaxamento e à concentração. Talvez seja por isso que tantas escolas antigas utilizaram exercícios respiratórios como parte essencial de seus ensinamentos. Antes de transformar a mente, era preciso aprender a dominar o próprio estado interno. O mesmo acontece com a contemplação da natureza. Desde os primeiros povos, o sol foi visto como símbolo de vida, renovação e consciência. Atualmente, sabe-se que a exposição adequada à luz natural desempenha um papel importante na regulação do relógio biológico, influenciando o humor, o sono e diversos processos do organismo. Em muitas tradições espirituais, essa prática também ganhou um significado simbólico, o de lembrar que, assim como o sol ilumina o mundo exterior, cada ser humano pode buscar iluminar o próprio mundo interior. Outro aspecto presente em diversas escolas iniciáticas é o uso de símbolos, mantras e visualizações. Esses recursos não precisam ser encarados como fórmulas mágicas. Eles podem funcionar como instrumentos para direcionar a atenção, fortalecer intenções e criar estados mentais mais favoráveis à reflexão e ao autoconhecimento. Quando repetimos uma afirmação positiva ou meditamos sobre um símbolo, treinamos a mente para permanecer focada em um propósito, reduzindo a dispersão que caracteriza o cotidiano moderno. Mas talvez a prática mais poderosa de todas seja uma que raramente recebe destaque: a observação de si mesmo. Perceber os próprios pensamentos sem se identificar imediatamente com eles. Questionar cranks and gas. Reconhecer emoções antes que elas controlem nossas decisões. Identificar padrões repetitivos de comportamento.
Essa atitude de autoobservação transforma cada experiência da vida em uma oportunidade de crescimento. Os antigos chamavam isso de despertar. A psicologia moderna chama de autoconsciência. Independentemente do nome, o princípio é o mesmo. Quanto mais consciente você se torna de si mesmo, menos vive no piloto automático. É importante compreender que nenhuma dessas práticas garante, por si só, experiências extraordinárias ou estados místicos específicos. Cada pessoa vivencia o processo de maneira única. O verdadeiro valor dessas ferramentas está na capacidade de promover mais presença, equilíbrio e clareza diante da vida. Talvez a maior mudança não seja enxergar um mundo diferente. Talvez seja enxergar o mesmo mundo com uma consciência completamente nova. Porque, no final, expandir a consciência não significa fugir da realidade. Significa aprender a viver nela com mais lucidez. E quando isso acontece, cada silêncio se transforma em aprendizado. Cada desafio se torna um mestre e cada dia passa a representar uma nova oportunidade de evolução. A verdadeira ativação, afinal, pode não estar escondida em um ritual secreto ou em um conhecimento reservado a poucos. Ela começa no momento em que você decide assumir a responsabilidade pelo próprio crescimento e faz da prática diária um caminho constante de transformação. Depois de explorar o simbolismo da glândula pineal, compreender o significado do número 33 e conhecer as práticas que diferentes tradições associam ao despertar da consciência, resta uma pergunta que atravessa séculos. Qual é, afinal, o verdadeiro objetivo dessa jornada? Seria adquirir poderes extraordinários, descobrir segredos escondidos da humanidade, ou alcançar algum conhecimento reservado a poucos? Curiosamente, as maiores tradições espirituais apontam para uma resposta muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. O destino final dessa caminhada não é escapar do mundo, é transformar quem você é dentro dele. Ao longo da história, escolas filosóficas, religiões e ordens iniciáticas utilizaram símbolos diferentes para representar essa transformação. Algumas falam em iluminação, outras em despertar. Há quem a chame de autorrealização, união com o divino, expansão da consciência ou simplesmente paz interior. Apesar dos nomes diferentes, todas parecem apontar para a mesma direção: tornar-se uma versão mais consciente, mais equilibrada e mais alinhada com aquilo que realmente importa. Justamente por isso que tantas tradições descrevem a jornada espiritual como uma travessia. Você não está caminhando para um lugar distante. Está caminhando em direção a si mesmo. Cada dificuldade se transforma em um professor. Cada crise revela uma oportunidade de crescimento. Cada perda ensina desapego. Cada silêncio revela respostas que o excesso de ruído jamais permitiria ouvir. Talvez seja esse o significado mais profundo da metáfora da porta apresentada no início desta jornada. A porta nunca esteve fechada por alguém. Ela foi construída pelas próprias limitações da mente. E cada passo de autoconhecimento representa uma chave capaz de destrancar um pouco mais essa passagem. Isso não significa que a vida se tornará perfeita. Os desafios continuarão existindo. As incertezas também. A diferença é que você deixa de enfrentar tudo isso como alguém perdido e passa a agir com mais clareza, equilíbrio e consciência. Existe ainda um aspecto que costuma passar despercebido. Muitas pessoas acreditam que a iluminação é um destino final, como se, em determinado momento, alguém alcançasse um estado permanente de perfeição. Mas talvez essa seja uma das maiores ilusões. A verdadeira evolução não acontece em um único instante extraordinário. Ela acontece nas pequenas escolhas feitas todos os dias, na maneira como você trata as pessoas, na forma como reage às dificuldades, na coragem de reconhecer os próprios erros, na humildade para continuar aprendendo, na disciplina para cultivar pensamentos mais conscientes. É aí que o conhecimento deixa de ser teoria e passa a transformar a realidade. Independentemente das crenças de cada pessoa, existe uma verdade que atravessa praticamente todas as grandes filosofias da humanidade. A mudança do mundo começa pela mudança do indivíduo. Quando uma mente se torna mais consciente, suas palavras mudam.
Suas atitudes mudam. Seus relacionamentos mudam. E, pouco a pouco, o ambiente ao seu redor também começa a refletir essa transformação. Talvez esse seja o verdadeiro significado da iluminação. Não é enxergar luzes invisíveis. É tornar-se uma fonte de luz para os outros. É viver com mais compaixão do que julgamento, mais sabedoria do que impulsividade, mais presença do que distração, mais propósito do que medo. No fim das contas, a maior descoberta não está escondida em um número, em um símbolo ou em uma tradição específica. Ela está na capacidade que todo ser humano possui de crescer, aprender e transformar a própria consciência ao longo da vida. Porque o maior templo que você poderá visitar é a sua própria mente. A maior viagem que poderá realizar é para dentro de si mesmo. E a maior chave que poderá encontrar sempre esteve onde poucos procuram. Dentro da própria consciência. Talvez seja exatamente esse o convite deixado por tantas tradições ao longo dos séculos. Não aceite tudo sem questionar. Não rejeite tudo sem investigar. Busque conhecimento. Desenvolva discernimento. Cultive o silêncio. Observe a si mesmo. E permita que cada experiência vivida o aproxime da melhor versão de quem você pode se tornar. Porque a verdadeira jornada espiritual não termina quando você encontra respostas. Ela apenas começa quando você decide viver de acordo com elas.